Bem, pessoal, meu nome é Daniel Viana, sou professor em curso preparatório para concurso já há 10 anos, comecei a dar aula em 2006 e estou com em torno de 2.000 alunos para esse concurso da PM. E o pessoal pegou e conversou comigo, pediu para eu dar umas dicas para vocês sobre alguns temas. Na realidade, a gente tem 4 assuntos, certo? Na prova da PM, que vai acontecer agora no próximo dia 29, domingo. E eu separei 3 tópicos aqui para a gente comentar aqui, certo? Um direito fundamental, outro sobre direitos sociais e outro sobre nacionalidade. Sobre a banca, vocês sabem que a banca será o PE, e nas últimas 3 provas, a 2002 foi o PE, a 2006 foi o IPAD, a 2009 foi o PE, a gente teve alguns problemas na prova de 2009, certo? Das 3, a melhor prova, mais bem elaborada, terminou sendo a do IPAD de 2006. Os problemas que a gente teve em relação aos assuntos foi que tivemos 3 tipos de questões na prova de 2009. A gente teve questões que foram cobradas fora do assunto, e aí, em virtude disso, você não poderia responder. O outro tipo de questão que foi cobrado é que aconteceram alguns erros na elaboração, certo? Ou seja, mais de uma resposta certa, mais de uma resposta errada, e as questões efetivamente que estavam dentro do edital. A prova da UPE não é uma prova difícil, certo? É uma prova fácil. Muito embora o ideal é que a gente se prepare para o pior, certo? Porque se vier fácil a prova, você consegue fazer com facilidade. Eu separei aqui um assunto que é exatamente a parte dos remédios constitucionais que a gente vai estudar, certo? Alguns tópicos, claro, certo? Porque a gente tem pouquinho tempo aqui, são as dicas para o pessoal lembrar sobre cada um dos remédios. Na realidade, o assunto direitos e garantias fundamentais, a gente pode esclarecer da seguinte forma: não adianta de nada você ter um direito sem ter uma garantia. O direito declara e a garantia assegura. Ter direito sem ter garantia significa dizer que ninguém vai respeitar o direito porque não existe eficácia. Então, na realidade, as garantias constitucionais, que a gente vai falar aqui, um exemplo de remédios constitucionais, eles servem para fazer valer o direito, certo? Então, fazem com que o direito seja respeitado. Porque se você tivesse o direito e não tivesse a garantia, ninguém ia respeitar. Então, vamos lá dando as dicas sobre os remédios constitucionais, que seriam as garantias. O primeiro é o habeas corpus. Pessoal, 5 coisas sobre habeas corpus que vocês precisam se ligar. Se vocês lembrarem dessas 5 coisas, garanto que você faz qualquer questão de prova sobre habeas corpus. Primeiro, quer dizer o quê? Proteger a liberdade de locomoção. Ou seja, a liberdade de locomoção que de alguma forma seja retirada de forma arbitrária e injusta. Segunda característica, preventivo e repressivo. O comum, o habeas corpus comum é o repressivo, que é aquele suspensivo que visa facilitar com que a pessoa que já esteja presa veja responder em liberdade. Mas pode acontecer também o preventivo. Então nós temos 2, preventivo e repressivo. A terceira característica é que é para soltar gente. Eu gosto de dizer esse termo mais popular, porque várias questões da UPE, inclusive eu já vi, eles colocam assim: o carro foi apreendido, a moto foi apreendida, certo? O animal foi apreendido, e o pessoal, para tentar fazer com que as pessoas terminem errando, pensar em entrar com habeas carro, habeas moto, e não existe. O termo é habeas corpus. É gratuito, não tem pagamento de custas, seja você rico ou não, você não vai pagar custa nenhuma no processo. E a última característica é a questão de que não precisa ser através de advogado. Qualquer pessoa pode dar entrada, certo? Possuindo capacidade postulatória para isso. Então são essas 5 características sobre habeas corpus. O segundo remédio para a gente pode falar sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança também tem 5 características para o pessoal se ligar. Primeiro, quer dizer o quê? Proteger o direito líquido e certo. Quando a gente fala direito líquido e certo, é um direito que está amparado na lei, que não tem discussão, não tem contestação. É aquele que está claro, cristalino, certo? E que deveria ser respeitado. A segunda característica é o quê? Não amparado por habeas corpus e nem habeas data. Você não pode dar entrada com mandado de segurança se para aquele caso for cabível o habeas corpus ou o habeas data. Então a competência dele é residual. Terceira característica é no sentido do prazo. Você tem 120 dias para dar entrada, certo? Um prazo decadencial de 120 dias para dar entrada a partir da violação do seu direito. Então, 120 dias, perdeu esse prazo, tchau. O direito não socorre quem dorme, né? Quarta característica, tem que pagar, certo? Ou seja, você vai ter que haver o pagamento de custas processuais. Claro que se você for pobre na forma da lei, certo? Considerado pobre, você vai ser isento. Mas, em regra, existe o pagamento de custas. E a última característica é que tem que ser através de advogado. Então, essas 5 características são as que norteiam o mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo é a mesma ideia do mandado de segurança individual. A diferença é que o individual só vai valer para as pessoas, os impetrantes, e o coletivo vai valer para quem? Para todo mundo, para a sociedade geral. Mas a diferença é simples, é que as pessoas que têm legitimidade para interpor o mandado de segurança são apenas partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, tenha deputado ou tenha senador, sindicato e associação criado há pelo menos um ano. Então são essas pessoas que têm legitimidade para propor mandado de segurança coletivo, e aí viria bem beneficiar toda a coletividade. Já o individual não, só vale para quem foi impetrante. O fato de ter 10, 20, 100 ou 1000 não torna ele coletivo, ele continua sendo individual.
beleza? Um outro remédio que a gente pode falar é sobre o mandado de injunção. O mandado de injunção tem uma característica bem peculiar, que é exatamente a ausência de norma regulamentadora, ou seja, a ausência de uma lei, de uma legislação que causa a você um prejuízo. Normalmente isso acontece na Constituição quando a gente tem uma norma de eficácia limitada, ou seja, aquela norma que está na Constituição, mas que não vale nada, porque para ela ser aplicada tem que ter uma lei. Não tendo a lei, significa dizer que não vai ter eficácia. Então você teria que ter uma lei. E o nosso Congresso, negligente em relação a isso, deixa de fazer aquela lei, e você termina saindo no prejuízo. E aí você pode entrar com mandado de injunção para assegurar, o judiciário assegurar para você aquele direito. Existe um mandado de injunção coletivo, tá, pessoal? Embora ele não seja citado expressamente no texto da Constituição, mas se cair na prova lá para vocês perguntando, é possível se dar entrada com mandado de injunção coletivo? É. As características das pessoas são as mesmas do segurança coletivo. Partido, associação e sindicato. Certo? Ele só não é citado expressamente no texto da Constituição. A diferença é que o mandado de injunção individual só vai valer para quem entrou, e o mandado de injunção coletivo vai valer para toda e qualquer pessoa. Um outro remédio que a gente pode falar é sobre o habeas data. O habeas data serve para 3 características: ter acesso à informação, corrigir a informação e complementar a informação. Se você quer ter acesso, corrigir ou complementar a informação que consta sobre você, você vai interpor o quê? O habeas data. O habeas data, assim como o habeas corpus, é também o quê? Gratuito, não tem pagamento de custas nenhum. Advogado é outra história, a gente está falando de custas, existe a isenção de custas. E o último remédio é o que? A ação popular. A ação popular, ele começa com a característica de quem vai interpor a ação popular. É qualquer cidadão. Cidadão não é qualquer pessoa. Na prova, eles têm o hábito de colocar para vocês: qualquer pessoa pode entrar com ação popular, certo? Qualquer brasileiro pode entrar com ação popular. Mas é a ação popular, quem entra é o cidadão. Cidadão significa dizer a pessoa que é ativo, vota, passivo, é votado. Não é necessário você ser cidadão pleno para entrar com ação popular. Basta que você vote, ou seja, você é ativo, você já cumpre o requisito para interpor a ação popular. Beleza? E as situações em que cabem a ação popular? São 4. Para defender patrimônio público, bens que pertencem ao poder público em geral e à sociedade. Patrimônio histórico são aqueles bens que são tombados, certo? E a partir daquele momento que foi tombado não pode ser lesado. A moralidade, que é a imagem da administração pública, ou seja, o comportamento da pessoa. A gente viu um caso de ação popular recente, que foi a nomeação do ministro Lula, que o pessoal entrou com uma ação popular, exatamente porque havia desvio de finalidade. Ele estava sendo nomeado para fugir das garras do juiz Sérgio Moro, e aí foi questionado isso, através da ação popular ela foi julgada procedente. E o último cabimento da ação popular é para defender patrimônio público, patrimônio histórico, moralidade e meio ambiente, ou seja, as causas relacionadas ao meio ambiente, certo? Você vai interpor também a ação popular. Tem uma coisinha para finalizar sobre a ação popular que é simples. A ação popular é gratuita, salvo uma fé. Se você entrar com ação sabendo que vai perder, você entrou com ação de forma deliberada, de má fé, você vai ter que pagar tanto as custas quanto o honorário sucumbencial, que é exatamente o advogado da parte contrária que foi vencedora. Então, a ação popular é gratuita, salvo uma fé. Uma última coisa: se ele perguntar na prova de vocês que a ação popular é gratuita, não, porque existe possibilidade de pagar, certo? No caso de má fé. Gratuito é habeas corpus e habeas data. A gente vai resolver agora, não tem para vocês fazerem as questões, baseado nesse resumo, e aí a gente resolve aqui com vocês, beleza? Um abraço.